Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 24º domingo do tempo comum e hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora das Dores. E aqui na Guatemala nós celebramos o Dia da Pátria Guatemalteca, do povo de Guatemala. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu juntamente com seus discípulos e foi para os povoados de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus perguntou a eles: "Quem dizem ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que você é Jeremias, outros que é João Batista, outros que é Elias ou algum dos profetas que ressuscitou dos mortos." Depois Jesus então perguntou para eles: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: "Tu és o Messias de Deus." A partir desse momento então, Jesus proibiu severamente a Pedro de contar-se quem ele era. E pôs-se a ensiná-los dizendo: "O Filho do Homem vai sofrer muito. Ele vai ser entregue nas mãos dos anciãos do povo, dos mestres da lei e dos sacerdotes. Irá sofrer, eles o matarão, mas ele ressuscitará no terceiro dia." E Jesus falava estas coisas abertamente para eles. Simão Pedro tomou Jesus à parte e começou a censurá-lo, a reprimi-lo, dizendo: "Longe disso, Senhor, que isso não te aconteça." Jesus olhou para os discípulos e começou a repreender a Pedro também, dizendo: "Afasta-te de mim, Satanás. Tu não tens o pensamento de Deus, mas o pensamento dos homens." Depois Jesus chamou a multidão e juntamente com seus discípulos e disse-lhes: "Quem quiser ser meu discípulo, que tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai ganhá-la." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus é uma palavra provocadora para todos nós quando dizemos que conhecemos Jesus. Se fizer uma pergunta, uma enquete com vocês, cada um terá sua resposta, principalmente aquelas respostas que aprenderam na catequese paroquial ou na cultura cristã dos nossos países. Mas essa resposta ainda não é uma resposta definitiva, porque a cada dia que nasce, nós vamos descobrindo a verdadeira identidade de Jesus, o Cristo de Deus. Que ele é filho de José, filho de Maria, que ele é o Santo de Deus, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é o Salvador do mundo. Até o demônio sabe disso. Todas as pessoas sabem disso. Agora, experimentar esta verdade e experimentar a força desta palavra, aí já é algo diferente. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, ele vai dizer: "O Senhor falou para mim, revelou para mim a sua face, mostrou a sua face. E a partir desse momento eu não desviei o meu caminho jamais dele e no cumprimento da sua vontade. Eu entreguei a minha face para que fosse espoveteada. Eu entreguei as minhas costas para que sofresse também os sofrimentos, porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança." Aqui está a grande resposta do profeta diante da realidade de Deus. Não é uma ficção, não é um mito, não é uma fantasia, mas é uma força viva que ele experimentou em sua vida. Por isso ele vai dizer: "O meu Consolador é vivo." Por isso hoje Jesus vai fazer a sua pergunta no meio do caminho. Porque é no meio do caminho que nós vamos respondendo quem é Jesus. Quando nos encontramos, as primeiras palavras sobre Jesus são teorias. Eu estou me encaminhando para 30 anos de sacerdócio agora em fevereiro e digo a vocês que até hoje ainda estou respondendo esta pergunta: quem é Jesus? Quem é Ele? Porque diante do escândalo, Jesus é o consolo.
Diante da morte cruel, Jesus é a ressurreição. Diante da desesperança, Jesus é a esperança. Diante do sofrimento, Jesus é a fortaleza. Diante das trevas, Jesus é a luz. Diante da vida perdida e sem sentido, Jesus é o valor supremo da vida. Por isso, é no meio do caminho que ele vai perguntar aos discípulos: o que vocês ouvem falar sobre mim? E depois, quem eu sou para vocês? Nós vamos respondendo: isso é no caminho e caminhando? Uma pessoa que se casa vai descobrindo a verdadeira identidade do outro a vida inteira. O fato de dormir 50, 60 anos na mesma cama com uma pessoa não significa que eu a conheça profundamente. Porque se ela se esconder, se ela usar suas máscaras, então eu não irei conhecê-la. Mas é no dia a dia, nas observâncias do dia a dia, que nós vamos descobrindo a verdadeira identidade de uma pessoa, principalmente pelas suas ações, principalmente pelos seus pensamentos e condutas, e não pelas suas teorias, e não pelas suas palavras. Por isso Jesus pergunta no primeiro momento: o que vocês ouvem falar sobre mim aí? Ah, você Elias, você Jeremias, você João Batista, você mais um profeta. Quer dizer, o povo não tem clareza de quem é Jesus. Mesmo os 12 também não têm clareza de quem é Jesus. Simão, prontamente, quando Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? Simão vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Messias. Mas ele não tem clareza nesta ideia. Ele não tem clareza nesta resposta. Para ele, o Messias é alguém que vai fazer dele alguém poderoso, rico, cheio de dinheiro. E assim somos nós também. Quando entramos no seminário, quando entramos no convento, temos uma imagem de Jesus criada de acordo com as nossas conveniências pessoais. Mas com o tempo esta resposta virá se perseverarmos até o fim. Porque é no caminho e caminhando que nós vamos então responder quem é Jesus. E assim que Jesus então Pedro diz: tu és o Messias, Jesus então vai falar da paixão, do sofrimento, e isso desagradou o ouvido de Pedro. Pedro não gostou disso. Como muitos daqueles e daquelas que começaram a trilhar o caminho de Jesus em busca de dinheiro, de fama, de poder, de projeção social, quando vêm as exigências da vida prática, então uma pessoa viu que tomou o caminho errado, a barca errada. Esse Jesus não me agrada aos ouvidos, esse Jesus eu não quero, esse não. Mas o que oferece segurança, o que oferece riqueza, o que oferece poder, o que oferece projeção social, esse me agrada. Mas esse outro da cruz sofredor, esse não. O servo sofredor do Senhor, cantado por Isaías. Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, vai morrer, e depois ressuscitará no terceiro dia. E Pedro então chama Jesus à parte. Pedro é educado. Ele não questiona Jesus publicamente. Ele chama Jesus à parte e fala: longe disso, Senhor. E tentou persuadi-lo a não continuar o seu caminho. E Jesus vai dizer então: aparta-te de mim, Satanás. Satanás significa mentira, pai da mentira. Afasta-te de mim. Porque às vezes podemos estar seguindo um Jesus que é uma imagem mentirosa, como oferendas mentirosas. E quando vem o Jesus verdadeiro, nós não o queremos, isso nos decepciona. Quer dizer, aqueles que querem a igreja como instituição e poder, mas sem Jesus. E Jesus não vai ter a mesma delicadeza de Pedro. Aparta-te de mim, Satanás. Tu não tens o pensamento de Deus, mas o pensamento dos homens. E olhando para os discípulos, chamando a multidão, Jesus então vai dizer: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai ganhá-la. O apóstolo então Tiago, na segunda leitura, irá nos ensinar que a fé exige de mim e de você prática, conduta cristã. Não adianta dizer que crê, se eu não me comporto como aquele que crê. Que esta palavra de hoje ajude você e a mim a irmos descobrindo e respondendo esta pergunta constantemente de quem é Jesus. E ao nosso povo da Guatemala, que me acolheu com tanto carinho, o povo de Tiquimula, feliz Dia da Pátria, Deus salve a Guatemala, Deus salve os guatemaltecos, e muito obrigado pela acolhida, feliz Dia da Pátria para todos nós. Parabéns a todos os tiquimulenses e também os guatemaltecos. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.